Bom, a pluralidade de tendências vigentes na música contemporânea brasileira coloca vários aspectos importantes a serem refletidos no que tange à construção interpretativa. Dentre eles, cabe salientar a ausência de uma tradição interpretativa. Por exemplo, das incontáveis obras escritas para piano no século XXI, poucas são as que se encontram incorporadas no repertório de um intérprete, e quase a totalidade dessa produção composicional, após sua estreia, cai no imediato abandono, sem qualquer registro, ou pouquíssimos são registradas, e, às vezes, até sem qualquer assimilação. Como a Lídia disse, né, a gente tem que tocar a peça várias e várias vezes, botá-la no palco, para que a gente possa se apropriar dela. Ao mesmo tempo em que tal aspecto acarreta a pouca divulgação e familiaridade com tais estilísticas, mostra-se como um bom ponto de partida para a atitude interpretativa, no sentido real da palavra, né? Desse modo, acreditamos que tal contexto exige uma mudança de atitude por parte do intérprete, isso é, o equilíbrio entre os referenciais teóricos e os postulados da tradição, visando a excelência da performance. Agora vamos tentar aqui. Mais um? Foi. Bom, as peças desse estilo, quando executadas com refinamento artístico, que boa parcela dos intérpretes dedica ao estudo do repertório tradicional, clarificam as infinitas e ricas possibilidades que inúmeras obras brasileiras de estética contemporânea, como a gente pode observar em Contrastes, da compositora Marisa Rezende. A escolha da peça, que foi composta em 2001 para piano solo, se deu por apresentar características marcantes do estilo em questão, ser representativa enquanto composição destinada para piano e ter sido composta por uma compositora de ampla atuação no cenário musical, com amplo conhecimento sobre os recursos sonoros do instrumento, dado a sua intensa vivência como pianista. Tal vivência, bem como a excelência de sua formação pianístico-musical, transparece na construção formal de suas peças, em que o timbre e a sonoridade atuam como elementos estruturais e expressivos, características que se encontram evidenciadas na obra em questão, ao se apresentar como uma composição de textura, sons e efeitos repleta de nuances. Bom, a respeito da textura, conforme explica Jean Larry, por ser resultante da interação de todos os parâmetros musicais, ao serem acoplados à ação pianística, se efetiva por meio das escolhas de movimentos físicos, de toques pianísticos, impulsos e ataques, que resultam na sonoridade imaginada mediante o estímulo da escrita do compositor. A partir do momento que a sonoridade é produzida e avaliada, a textura se define. Então, disso advém a importância do papel do intérprete, pois é o intérprete que é responsável pela projeção dos elementos texturais. Em Contrastes, como o título da peça sugere, Marisa suscita situações de contrastes sonoros. A compositora constrói a peça por meio de materiais fragmentados, em configurações texturais que não se repetem, como em uma improvisação. Então, temos mudanças abruptas de agógica, de dinâmica e de registro, bem como transposições e variações de um mesmo motivo harmônico, que se reorganizam como as peças de um caleidoscópio, se efetivando como recursos construtivos e estruturais da peça. Aqui, o iniciozinho da peça, como o nosso colega Tadeu já mostrou mais cedo, é baseada na análise textural que o Caio Sena fez, que é compositor, professor da Unirio, também foi aluno da Marisa. Aquelas primeiras 4 notas é um elemento constituído por uma tríade menor, com uma nona acrescentada, que o Sena denominou de C. Aí no outro, nós temos ali na mão esquerda a linha melódica, que é organizada sobre esse mesmo elemento C, transposto uma terça maior, e tem a dinâmica contrastante com o elemento C original. No próximo exemplo, podemos perceber que a compositora emprega a técnica composicional de manipulação de densidades,
devido aos aumentos na tensão textural e na complexidade rítmica, que são corroborados pelo adensamento da dinâmica. Outro elemento composicional importante na construção interpretativa da obra da Marisa, que também já foi falado, é o pedal, que não é utilizado apenas como um recurso de prolongamento do som. Por isso, a fim de obter a textura demandada pela compositora, deve-se ter extrema acuidade auditiva e atenção, para a escolha e o desenvolvimento dos elementos que perfazem a ação pianística. Embora o uso do pedal esteja relacionado ao ato da performance e a sua manipulação sofra influências de acordo com a acústica da sala e as possibilidades mecânicas do instrumento, a Marisa, em uma de nossas muitas conversas, ela ressaltou que o viés cultural do intérprete, o gosto, a vivência dele, vai fazer com que o uso do pedal apresente-se diferenciado. Então, a fim de ser o mais explícita possível do seu ideário sonoro, ela tem o cuidado de escrever detalhadamente a utilização de pedal. Aí, são os compassos finais, a gente normalmente o que faria? A gente trocaria pedal a cada acorde da mão esquerda. Mas ela faz questão de marcar esse pedal, que tem que ser junto com a mão direita. E ela ainda escreve ali embaixo, que não dá para ler, mas eu botei aqui, que as indicações de uso ou supressão de pedal revelam passagens para as quais efeitos específicos de ressonância ou de sua ausência são desejáveis. Quando inexistente, subtende-se o pedal ad libitum. Bom, agora referente à riqueza de articulações que ela solicita do intérprete na sua construção da interpretação, eu peguei como exemplo o mesmo trecho dos compassos 9 a 12, que a gente já viu da textura. E a gente tem, na mão direita, no compasso 9, o material, que é resposto de material inicial, que é resposto de uma forma variada, e que vai ser tocado com toque legatíssimo, porque tem a sobreposição de sons. No compasso 10 e 11, na mão direita, a gente vai fazer um toque num legato, e na mão esquerda, as oitavas, elas serão tocadas de uma forma um pouco mais apoiadas, por causa dos tenutos. No compasso 12, que tem um adensamento máximo da textura desse trecho, a gente tem a conjunção do tenuto e do legato, falando na mão direita, no primeiro e terceiro grupos do compasso, só que as configurações rítmicas não são iguais, e nem a posição dos tenutos. Então, esses grupos, eles têm apoios diferentes. O segundo grupo também tem tenuto e legato, só que a tenuta não está junto do legato. Então, será feito diferente. As duas últimas notas daquele segundo grupo vão ser feitas com aquele apoio do inciso de duas notas. A primeira é um pouquinho mais apoiada que a segunda. O último grupo, aí nas duas mãos, ele tem a figuração rítmica de menor duração, que intensifica o efeito do adensamento, e é executado com toque legato, derivado de um único impulso, um único gesto. E na mão esquerda, que segue as figurações rítmicas da mão direita, tem esse sinalzinho aí de martelato. Contudo, esse sinal de martelato, que a gente já viu antes, lá no início da peça, vou mostrar, ali, que temos ali, ele vai ser feito diferente. A gente tem ali o martelato e tem o fortíssimo, igual nesse compasso 12. Só que aí ele vai ser feito de uma forma mais marcada, mais pesada, devido ao caráter do trecho. Então, as escolhas, isso são só alguns exemplos, as escolhas destinadas à interpretação da peça Contrastes foram pautadas nas solicitações da compositora e também nas escolhas extraídas da vivência, tanto do repertório tradicional quanto contemporâneo, de acordo com o grau de conhecimento e entendimento adquiridos até então. E, por fim, consideramos significativo, estou falando no nós, porque esse trabalho sobre contrastes foi feito durante a minha dissertação de mestrado. Então, eu e, na época, a minha orientadora, Nadia Breide, fizemos esse trabalho. E ela participou da confecção do artigo e
dessa apresentação, só que ela, infelizmente, ela não pôde estar presente. Então, nós reiteramos que, em tempos atuais, o intérprete deve atentar para a sua formação e que ela se efetive sem negligenciar ou preconceituar aspectos relevantes que a tradição oferece, bem como as expressões artísticas da sua própria época. A absorção indiscriminada do conhecimento nos fornece respaldo crítico à convivência entre diferentes linguagens musicais, sejam elas pertinentes ao passado ou ao presente, pois cada uma contém a expressão artística que deverá ser reinterpretada ou interpretada em suas especificidades de articulação, tempo e equilíbrio sonoro. Aqui tem as referências que eu usei para fazer o artigo completo. E é isso. Muito obrigada.